Sentindo a glória de Deus. Graça e paz, irmãos, amigos e guerreiros em Cristo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Neste devocional, iremos entender que a glória de Deus entra em particular na vida de cada um. E no Pentecoste, eles sentiram o poder e o revestimento na descida do Espírito Santo na vida deles. Mas antes de lermos os versículos bíblicos, quero convidá-lo a estar conosco, se inscrevendo no canal. Aqueles que estão conosco, curtirem, compartilharem, abençoando o grupo, levando a palavra de Deus para mais pessoas. E não esqueçam que todo estudo está escrito na descrição do vídeo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual eles estavam assentados, e viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. O momento tão esperado chegou aos discípulos que estavam na casa vigiando e orando, o Pentecostes, e o poder do Espírito Santo encheu eles. O momento prometido por Jesus, como sempre, é cumprido e de forma rápida. Jesus sabe que eles, a igreja primitiva, precisava desse revestimento especial. O Consolador agora presente com eles. O Espírito do Senhor estava em suas mentes, corações e em todo o corpo dos presentes. Representantes de todos os locais estavam em Jerusalém naquele momento, e eles, a igreja do Senhor, estavam presentes e atuantes, cerca de 120 irmãos, todos os líderes num só lugar, juntamente com demais discípulos locais. E vindo de Deus, o Espírito Santo, o som como que um vento forte, em que toda a casa encheu-se dele. Imagine essa cena, que maravilha, línguas de fogo, o poder de Deus sobre eles, a glória de Deus entra em particular na vida de cada um e enche toda a casa onde eles estavam, de forma que eles sentiram o seu poder e esse revestimento, em que mais à frente a ousadia de Pedro e os demais líderes serão vistos por todos. Assim, Pentecoste vem do grego, que significa quinquagésimo. A origem dessa festa é baseada em uma antiga tradução hebraica chamada Shavuot, que significa semanas. Era uma celebração de agradecimento a Deus pela colheita realizada pelos judeus 50 dias após a Páscoa. A data também homenageia a memória do dia em que Moisés recebeu as tábuas da lei sagradas, conhecidas como Torá. Essa festa reunia em Jerusalém multidões de judeus vindo de vários países. Pentecoste, para nós cristãos, também é uma celebração religiosa que comemora a descida do Espírito Santo sobre os apóstolos e toda a igreja primitiva do Senhor Jesus. É uma das datas mais importantes do calendário litúrgico cristão, juntamente com a Páscoa e Natal. O pastor Marco Antônio de Souza falava em seu blog que, diferente do cristão, o Pentecoste judeus durava 7 dias e iniciava a partir da celebração da Páscoa. Pentecoste, então, é tempo de celebrarmos a presença de Deus através de seu Espírito Santo em nosso meio, relembrando o ato salvífico de Jesus Cristo e sua vida em nós, mais um cumprimento de sua promessa. Nos textos, nós vimos que o povo também ouviu o som e ajuntou-se perplexo.
pois cada um ouvia em sua voz materna. E diziam: o que significa isso? Muitos creram, mas diz também o texto que alguns zombavam. Enfim, irmãos, não esqueçamos desse dia maravilhoso na vida da igreja, em que é o 50º dia depois do sábado da Páscoa, muitos creram na palavra do Senhor com a pregação de Pedro e demais discípulos. Assim, se estivermos com o mesmo Espírito em Cristo Jesus, crerão também em nossas pregações acerca do reino de Deus e das boas novas. Mas haverá, como sempre, alguns que podem zombar, falar mal do Espírito de Deus, que age sobre cada um de nós. Não se preocupe, apenas pregue a palavra dele, o Deus Todo-Poderoso através de seu Filho. E desse modo, como eu faço aqui, confiando em Deus, e Ele que escolherá aqueles que irão ver e ouvir este estudo. Amém? Desse modo, amados irmãos e irmãs, que possamos viver em fidelidade ao Senhor, em comunhão, perdoando uns aos outros, ter a sensibilidade em ouvir e receber sua graça. E assim seremos abençoados pelo Senhor, como foi com a igreja primitiva. E todo o ensinamento de Jesus merece nossa dedicação e fidelidade. Amém, irmãos? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Deus, por esse privilégio de chegar à Tua presença em nome de Jesus. Obrigado, Deus, pela leitura da Tua palavra e nós vermos ali a Tua glória, em particular, entrando em cada um dos apóstolos e discípulos através dessa leitura. E eu imagino o poder e o revestimento que eles receberam ali no Pentecostes, a descida do Teu Santo Espírito. Pai, muito obrigado por esse ensinamento que Tu coloca sobre nós e que os irmãos e as irmãs que estão nos ouvindo possam entender que nada melhor do que estar na Tua presença e obedecer ao Senhor, e no tempo certo o Senhor vai nos revestir do poder para pregarmos a palavra de Deus, para sermos testemunha a todas as criaturas em todo o mundo onde estivermos, seja na escola, no trabalho, na faculdade, dentro do lar, no ônibus, no Uber, em qualquer canto, ó Deus, que nós tivermos a Tua palavra ali, pode ser através ministrada não só pela nossa maneira de vestir, maneira de falar, maneira de ouvir e também do pregar a Tua palavra, Deus. Obrigado, Pai, por esse privilégio de interceder pelos meus irmãos, pedindo a Tua bênção especial na vida de cada um deles. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que Deus abençoe. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus assim o permitir.